Olá, durante o programa de hoje vamos falar sobre a atividade sindical que leva à disputa de poderes entre a classe trabalhadora e empresários. Greve, direitos e limites do protesto. Esse é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco o advogado e professor de Direito do Trabalho e Sindical, Eduardo Correia. O direito do trabalho rege as relações entre empregados e empregadores. Neste bloco, vamos entender o motivo de o grevista ser uma ferramenta tão útil para aperfeiçoar o relacionamento entre o homem que trabalha e aqueles os quais o trabalho se destina. Podemos afirmar que esse movimento trabalhista é um direito natural do homem? Boa noite, professor. Boa noite, Miguel. A greve é um instrumento natural? Não. A greve ela surge praticamente a partir do século XIX. Antes era um movimento desconhecido. Então, é um fenômeno recente, um fenômeno social recente. Isso tem a ver com a industrialização, com a Revolução Industrial e com o surgimento da classe trabalhadora, né, classe operária. Então, é um fenômeno recente e que permeia toda a nossa sociedade atual e as nossas relações também atuais, né? Uhum. Antes, como é que os empregados e empregadores lidavam com essas questões do trabalho mesmo? Olha, antes praticamente não existia essa figura de greve, tanto que o que existia era o quê? A repressão. Os primeiros movimentos surgiram na Inglaterra no século XIX, a partir de 1825, e tínhamos o quê? A repressão do Estado contra esse movimento. Tanto que não existia nenhuma lei que regulasse essas relações. A relação que existia era da pressão, da repressão mesmo. Então, a partir do século XIX, 1820, começam a surgir os primeiros sindicatos que vão fazer essa intermediação entre a classe operária e a classe patronal. Ela foi se consolidando aos poucos, a lei de greve? Aos poucos. Quais os fatos que marcaram isso? Aqui no Brasil, por exemplo, ela surge no século XX, no início do século XX. Nós tivemos as primeiras greves a partir de 1906, 1910, mais ou menos, e graças à vinda de anarquistas espanhóis, italianos, que trouxeram aquelas ideias marxistas para o Brasil. Mas era uma ideia totalmente exótica. E a nossa primeira lei, digamos assim, que regula esse movimento, surge praticamente no final do século XX, que é a 7383/89, de 1989, que ela é a primeira lei que nós temos que regula de uma forma assim, no sentido de dar realmente direitos aos trabalhadores. Antes, o que nós tínhamos era o quê? Apenas disposições que limitavam e impediam o exercício de greve. Então, essa lei foi um marco. A partir dela, torna-se uma atividade lícita, uma atividade legal e possível de ser realizada. E é uma lei que ainda está atual. Mas foi uma conquista feita no sangue, feita na discussão, como uma conquista importante para o trabalhador? Com certeza. Isso aí foi preciso, os movimentos, por exemplo, de São Bernardo dos Campos, com 76, 77, no ABC, movimentos metalúrgicos, a repressão, praticamente aqueles grandes líderes, como foi o caso do Lula, todos eles foram caçados. Eram dirigentes sindicais que foram caçados. Por quê? Porque resolveram fazer greve, o que era proibido naquele momento. Então, a partir do momento em que esses líderes, de certa forma, botaram a cara, né, e mesmo com prisão, com perda de direitos, perda de mandatos, tudo isso levou após a Constituição de 88, ao surgimento dessa lei. É uma lei que foi engolida pelos empresários? Eles gostariam de manter o status anterior? Eu acho que essa lei ela é equilibrada. Veio também do amadurecimento deles? Sim, eu acredito que sim. É claro que nenhum empresário gosta de greve. Não é um movimento
que satisfaça a classe empresarial, né, os empresários. Mas ela é equilibrada a partir do momento que também concede direitos ao patronato. Não é simplesmente a livre disposição de greve, você faz a greve pela greve, mas existe uma série de regras para você fazer essa greve. Por isso que muitas das greves que temos hoje são consideradas como ilegais, como greves que o tribunal depois vem e considera abusiva. Por quê? Porque justamente os sindicatos, muitas vezes, ela não segue o que a lei determina. E aí vem a reclamação. Você vê frequentemente na imprensa dirigentes sindicais reclamando que o tribunal é parcial, que a justiça só vê o lado patronal, mas ele está aplicando o quê? Essa lei que, em tese, seria, alguns alegam, né, alguns empresários que favoreceriam apenas os trabalhadores, mas como você vê, no momento que uma greve é considerada como abusiva, eles consideram como patronal. Então eu vejo essa reclamação de um lado e outro, é um sinal indicativo que na realidade ela nem vai para um lado nem para outro. É uma lei equilibrada, tanto que o Supremo resolveu aplicar essa lei também para o serviço público, no caso de greve no serviço público, que é o que nós temos hoje, praticamente é greve no serviço público. Uhum. Essa situação de equilíbrio, é claro que é uma conquista que levou anos, né? E ela precisa também ser aprimorada, não é? Como qualquer lei, ela precisa ser aprimorada de acordo com o desenvolvimento social. Hoje ela já ainda atende os reclames das partes? De certa forma, sim. Eu sinto falta nessa lei em relação à questão dos dias parados. Porque com a greve o contrato de trabalho é suspenso. Significa que o empregado não pode ser demitido, a empresa também não pode admitir ninguém, consequentemente ele também não recebe por esse dia que ele deixou de trabalhar. Então, a lei deixa a critério do tribunal como será compensado esse dia, se será fruto de um acordo coletivo, ou se não, se isso não chegar a termo, o patrão simplesmente vai cortar o dia do empregado. Então, eu acho que era um ponto que ela podia regular formas de compensação dos dias parados de greve. Isso, eu continuo dizendo, isso no setor privado, porque no serviço público, de certa forma, a tendência tem sido de não cortar e fica uma situação esdrúxula, né? O camarada passa 4, 5 meses sem trabalhar e recebe normalmente. Contraria até o próprio espírito da lei. Consideraria esse tempo parado como uma suspensão do contrato. Se o contrato está suspenso, você não recebe. Mas não é isso que nós vemos hoje em dia. O militarismo tem sua própria regra, sua própria lei. Com verdade. A passagem da situação para o serviço público, seria uma natural migração para o militarismo? O senhor vê isso como um avanço, uma possibilidade? Em que sentido, da militarismo? Porque ela sai da residência privada, entra no serviço público, numa compreensão de que pode se aplicar na mesma consonância, mas o militarismo é um serviço público também. O serviço militar, os militares, há uma reivindicação nesse sentido, mas é proibida. A Constituição veda expressamente a greve no serviço militar. Há uma discussão, os militares têm reivindicado, cito o exemplo do civil, se bem que o civil é um funcionário público, um servidor público civil, não é militar. Mas eu acho que isso tem a ver com a questão da hierarquia. Essa é a discussão que tem sido levada, né? Até que ponto um cabo vai desobedecer uma ordem de um general, de um sargento, numa greve? Como é que fica a hierarquia militar? Alguns países... Mas não estaria suspenso o contrato de trabalho durante a greve? Aí cessaria a hierarquia? Se bem que o militar, de certa forma, por exemplo, o militar ele não tem como suspender o contrato de trabalho, ele está sempre em prontidão. Você não pode pensar no militar que vai suspender o contrato. Para o setor privado, isso é perfeito.
até o serviço público, mas para o setor militar é uma questão que se impõe. Essa é a grande discussão de greve, na situação de greve não, de uma guerra, de um confronto, como é que fica um contrato suspenso? O militar vai mandar quem então para defender o país? São questões que são levantadas, não é uma situação, digamos assim, absurda. Poucos países, tá certo? Que eu conheça mesmo só da Europa, se não me engano a Suíça, aplica o direito de greve no setor militar, mas isso seria o quê? Uma exceção. Na realidade, na regra, isso eu não tenho visto. O serviço essencial, ele continua dentro de uma compreensão das partes, numa obediência que precisa a mediação da justiça? Olha, se fosse seguir a lei, não precisaria, porque a lei é clara. Tá certo? Ela garante o exercício de greve nos serviços essenciais. O que é que ela exige? Apenas que seja uma comunicação com antecedência maior, 72 horas, e que também tenha um efetivo mínimo de trabalho, que não pode deixar. O que seriam os serviços essenciais? São aqueles que a população não pode ficar sem tê-los. Aí eu cito saúde, segurança, transporte público, telecomunicações, parte de comunicações, dentre outros. Então, eletricidade, água, esgoto. Então, não é proibido. Infelizmente, educação... Educação não está na lei. Pois é, infelizmente, educação não é serviço essencial. Não é considerado, mas o tribunal aqui, o Tribunal de Justiça, quando julgou a greve dos professores, considerou como tal. Então, apesar dela ter uma relação dessas atividades, ela também abre a possibilidade de outras que não foram reguladas. E, é claro, aí vai ficar a critério do tribunal. Mas se os próprios sindicatos seguissem a lei, mantendo o efetivo mínimo, que hoje está reconhecido em torno de 30%, a jurisprudência reconhece mais ou menos 30% da categoria, evitaria situações como a decretação da abusividade do direito de greve, que muitas vezes acontece e depois o sindicato não aceita, não considera, mas a lei é clara. Não é que seja proibido. Apenas que ela deve-se ter alguns requisitos especiais, que muitas vezes não são cumpridas. Vamos a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão do enfoque desta semana. Greve, direitos e limites do protesto. Até já.